Eu entendo que boa parte das dificuldades financeiras que nós temos num país rico como o Brasil, acho que ninguém questiona o fato do Brasil ser rico, né? Fértil, clima estável, dimensões enormes, uma região tropical, né? Que você pode plantar qualquer coisa, você tem uma riqueza mineral muito grande, uma variedade cultural muito grande, um povo disposto a trabalhar. Essa riqueza não transparece, né, no bolso das famílias, é muito concentrada, né? Na média ela é inferior a de países que têm condições muito inferiores a que o Brasil tem em produção de riqueza. Onde está o problema? Eu aponto que esse problema é tipicamente cultural. Nós perpetuamos uma forma equivocada de lidar com a riqueza no Brasil, que tem que ficar clara para todos antes de discutir qual seria a forma correta. O que nós fazemos aqui? Coloco um gráfico para vocês, o que seria uma demonstração da linha da vida das pessoas, né? Um gráfico qualitativo, não há números que embasam esse gráfico, são percepções, mas vamos entender que aqui nessa linha horizontal nós temos a linha da vida, né? Desde o nascimento de alguém até o fim da vida desse alguém, e temos uma evolução do que eu chamo de padrão de vida. Quando a gente considera a linha da vida do brasileiro, eu considero que o padrão de vida dele não começa no zero, porque ninguém nasceu numa caverna aqui. Todo mundo já nasceu no conforto de uma casinha, com roupinhas de bebê, já tinha um bercinho esperando, alimentação própria da família, hábitos da família, então a gente já começa dentro de um certo padrão de vida. E com o passar dos anos, há uma tendência que o padrão de vida evolua positivamente, que é reflexo simplesmente da economia estar crescendo. Se o PIB da economia cresce, a média, o bem-estar das famílias cresce. Mais pessoas empregadas, mais pessoas recebendo, mais pessoas consumindo. Então eu vou entender que o padrão de vida de uma população só cresce se a riqueza da economia crescer. Há um momento na vida do brasileiro em que esse padrão de vida cai. Ele perceptivelmente cai. O casamento é o momento em que há uma queda no padrão de vida. Por quê? Porque nós temos um padrão de vida que desde o nosso nascimento ele é mantido em grande parte, total em grande parte, por nossos pais. Alimentação, saúde, transporte, moradia, educação, tudo nossos pais mantêm. À medida que nós vamos nos tornando adultos, nós vamos concluindo o nosso ciclo principal de formação, de escolaridade. O brasileiro se casa tarde, em termos mundiais, segundo o IBGE, por volta dos 30 anos de idade, 29,7 anos de idade. Então, até o casamento, nós já estudamos, nós já... tem gente com menos de 30 anos aqui? Pós-graduação já não é tão comum, mas enfim, a questão é que até eu me casar, eu já me formei, eu já comecei a trabalhar, eu já tenho renda. Nossa renda média no Brasil não é tão baixa quanto parece, em termos mundiais ela é uma renda satisfatória. E nesse momento que eu tenho renda, parte do meu padrão de vida ainda está sendo mantido pelos pais. Eu como 3 vezes por semana na casa da minha mãe, o plano de saúde é dentro do plano do meu pai. Quando eu fui estudar na capital, eu vim do interior, mas papai e mamãe me ajudaram a pagar o apartamento, ou me deram um carro, ou enfim, de alguma forma eu tenho algum alívio no meu custo, porque ainda estou no latino guarda-chuva da família. Né? Latino porque os latinos, né, vamos incluir italianos, franceses, portugueses, espanhóis, eles querem a família por perto. Nessa latinidade, quanto mais eu puder ajudar meus filhos nessa migração para a fase da vida adulta, mais feliz eu estarei. Então, há um certo amparo da família, até que chega um momento em que vem o casamento. O casamento é quando eu vou constituir minha própria moradia com uma outra pessoa. Vou deixar de ter esse amparo familiar e vou assumir 100%, né, praticamente 100% dos custos que eu tenho. Teoricamente, esse padrão de vida tem que cair, porque com o salário que eu ganhava até então, alguma coisa era paga pelos meus pais, agora tem que ser paga por mim. Para a sociedade, essa queda não é tão bem aceita. Não é nem um pouco bem aceita, na verdade. Quando a gente vai informar a família, né, prepara um evento, um jantar, um almoço para falar que nós estamos noivos, que vamos casar, anunciou o casamento, as primeiras perguntas são: mas espera aí, tem condições? Já tem a casa? Vão morar aonde? Vão morar como? O que vocês estão pensando, como vai ser a vida de vocês? A família não aceita que haja um desligamento 100%. Se houver um desligamento financeiro, espera que o padrão de vida se mantenha. Essa queda, ela acontece, mas ela não é tão perceptível assim. Pelo menos para a sociedade, porque eu saio de uma moradia um pouco mais confortável, vou morar num apartamento compacto, mas de preferência que seja no mesmo bairro da família, que não seja muito afastado. Se eu já tinha um carro interessante aqui, eu vou manter esse carro. O que eu vou perder, na verdade, o que se perde aqui, são hábitos que o jovem tem até o casamento,
que são bem sofisticados em termos mundiais, que envolvem balada, envolvem se vestir bem, envolvem ter um bom aparelho de conectividade, né? O brasileiro é um dos povos mais conectados à internet. Então, nós temos uma condição de consumo de itens que são considerados luxo em muitos países, que traz um bom nível de conforto, um bom padrão de vida para o jovem. Até o casamento, parte disso se perde. Há uma queda, ela não é tão perceptível pela sociedade, porque o jovem casal se esforça em tentar manter um estilo de vida próximo dos pais, morar não muito longe. E há um fenômeno interessante no Brasil, que é o de essa percepção de queda no padrão de vida não durar muito tempo, porque os mais jovens têm oportunidades de transformação na sua vida muito maiores, muito mais frequentes do que seus pais tiveram lá atrás. Então, mesmo que haja uma queda no padrão de vida, esse jovem está lá com a faca nos dentes, está trabalhando, está correndo na carreira, está fazendo uma pós-graduação e em poucos anos ele estará superando o padrão de vida dos seus pais.